A paz, amados de Deus. Vamos para mais minutos de reflexão e eu vou me ater somente a um versículo que está em Esdras, capítulo 6, versículo 3, porém extremamente profundo. Diz assim: o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma de madeira nova. Vamos lá. Aqui primeiro diz que um rei ímpio, mas levantado por Deus, decretou que a casa de Deus, Jerusalém, que é a igreja do Senhor hoje, fosse edificada, mas com um propósito, para que ela fosse um lugar em que seja oferecido sacrifício. Jesus já se deu na cruz como sacrifício. Ele foi o cordeiro imolado na cruz. Nós não precisamos mais imolar nenhum cordeiro como era feito no Antigo Testamento. Já estamos na nova aliança. Mas a igreja continua sendo um lugar em que há necessidade de oferta de sacrifício. E que sacrifício é esse? É o que diz lá: não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. É o sacrifício do eu. O seu eu morre e Jesus nasce em você. Você não vive mais para satisfazer a sua vontade, os seus interesses, os seus sonhos, mas você passa a viver com uma vida rendida em sacrifício no altar de Deus, para viver a vontade de Deus, os sonhos de Deus, para viver Cristo em você. Não tem como ser uma casa sendo edificada para a glória de Deus se o seu eu continuar vivo. O seu eu precisa morrer. Esse é o sacrifício. Porque quando o seu eu morre, você vive rendido ao eu de Jesus. E outra coisa fala que os fundamentos dessa casa precisam ser firmes. E os fundamentos não podem estar firmados em teologia humana. Os fundamentos não podem estar firmados em achismos humanos, em religiosidade humana e em ensinos interesseiros de homens e mulheres. A casa de Deus, ela é firmada em 3 carreiras e grandes pedras e uma de madeira nova. Jesus, ele foi morto, crucificado em uma cruz de madeira feita especialmente para ele. Então, a casa de Deus é firmada nessa madeira nova, isto é, firmada na obra da cruz, no que Jesus fez na cruz, no sangue que ele derramou na cruz, na justiça de Deus feita pelo sangue de Jesus na cruz, no sacrifício de Jesus na cruz. Então não é tempo de esquecer da cruz, é tempo de lembrar da cruz. E fala que a casa de Deus é firmada também em 3 grandes carreiras de pedra. A palavra de Deus diz que Jesus é a pedra angular que sustenta a casa de Deus. Por que 3 carreiras de pedra? Que entre a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição foram 3 dias. Foi nesse tempo que Jesus desceu até o Hades, tomou a chave de volta, tomou o domínio de volta, para então se ressuscitar e se sentar no trono, reinando com Deus. A igreja precisa estar firmada nessas 3 carreiras de grandes pedras, que são os 3 dias em que Jesus consumou a obra. Então ele ressuscitou e está vivo. E hoje nós somos pedrinhas firmadas na pedra
que é Jesus. A casa de Deus precisa estar fundada, firmada em Cristo, no que Jesus fez na cruz e no que Jesus fez entre a sua morte e a sua ressurreição. Nada mais. Jesus Cristo basta para firmar a edificação da casa de Deus. Amém? Deus te abençoe, amado. Em nome de Jesus. Amém.